Vamos a mais um Conexão CrossFox. Estou recebendo hoje um especialista em pesquisa de laboratório, que é uma coisa que o Brasil precisa demais. Poucas pessoas se especializam, até por falta de oportunidade, mas aqui é um caso muito legal. O Márcio Bottaro, ele é do laboratório do Instituto de Energia Ambiental da Universidade de São Paulo, da nossa USP, há 30 anos participando de vários processos de criação e acreditação de laboratórios. E cuida principalmente de arco elétrico, que é uma coisa que ele vai nos explicar aqui, que está no nosso dia a dia, mas a gente às vezes não sabe exatamente como as coisas estão acontecendo. Márcio, prazer em te receber aqui. Antes de qualquer coisa, o que é um arco elétrico? Vamos lá. Bom, primeiro prazer enorme estar aqui com você, Flávio. Agradecer a CrossFox pela indicação. E o arco elétrico é um fenômeno físico, né? Nós encontramos eles em alguns... o processo mais comum que todos vão identificar um arco elétrico é o processo de soldagem. Quando você vê alguém fazendo uma soldagem, aquilo é um arco elétrico, é uma condução, né, de corrente elétrica por um meio isolante gasoso, no caso o ar. No caso da solda não é exatamente o ar. E nos casos em que nós estudamos, que são os acidentes com arcos elétricos, sim, é uma condução continuada de corrente elétrica pelo ar. Isso faz com que nós tenhamos por conta do fenômeno físico ali gerado, né, um plasma de arco, nós temos uma alta intensidade de calor sendo produzido ali. E esse é o nosso objeto de pesquisa, porque é esse calor num acidente, né, diferente do choque elétrico, onde você vai tocar ou por proximidade você vai receber uma corrente elétrica passando pelo seu corpo, né? No arco elétrico você tem uma transmissão de calor ao seu corpo, provocando queimaduras, provocando queima das roupas que a pessoa pode estar vestindo. Existe o metal fundido no momento do arco elétrico que pode ser ejetado no corpo, nos olhos, no cabelo. Existe a fumaça proveniente do arco. Então existem vários fenômenos relacionados aos acidentes com o arco elétrico. E o maior enfoque desse estudo nosso está ligado ao sistema elétrico de potência, que é onde você tem os arcos de alta intensidade e que normalmente vão provocar queimaduras de segundo, terceiro grau na pele, que é a maior preocupação na atualidade. O arco elétrico ele é provocado por uma ação humana, é isso, né? Na verdade, ele vai existir a ação do indivíduo. Ele pode ocorrer, por exemplo, no desligamento de um disjuntor em alta tensão, onde não vai ter ninguém próximo daquele evento. Então você vê aquele arco se propagando como se fosse um raio no ar. Mas em algumas ações de comutação de chaves, disjuntores, em processos de conexão elétrica, ele pode ocorrer próximo ao indivíduo. Esse é o problema. E aí ele vai gerar uma quantidade de calor intensa, e aí a necessidade da proteção. Mas onde ele ocorre nos acidentes, né? Normalmente nas ações de chaveamento, né? Seja em chaves disjuntoras, seccionadoras, nas ações de manobra, né? Você vai ligar, desligar um fusível no sistema de potência. Então no momento daquele contato, ou antes mesmo de ocorrer o contato, quando se rompe o dielétrico do ar, né? Que seria a isolação elétrica do ar, ele já começa a conduzir, você vê aquele primeiro efeito que é o efeito visível, né, aquela luz intensa. Então ali já pode estar ocorrendo um arco elétrico. Mas uma simples ação de comutar ou desligar uma chave, você pode ter uma condução que continua ocorrendo pelo ar, o arco elétrico, e esse arco ele pode evoluir. Ele pode ter grandes proporções. Esses ônibus elétricos, às vezes se desconectam, aquilo é um arco elétrico? Aquilo é um arco que você vê ali no momento que ele conecta com o cabo de energização do ônibus. Você trabalha na USP, é um laboratório de pesquisa de EPIs, ou seja, de materiais de proteção para que a pessoa que esteja ligada a esses arcos elétricos minimize os efeitos, né? Como é que surgiu essa ideia de se ter um laboratório para esse tipo de pesquisa? Certo. Então, existe um registro muito grande de acidentes com arcos elétricos na indústria, né, e nos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia. Quem levou a proposta para a universidade, né, foi um grupo de técnicos da Petrobras, né,
Aqui eu cito uma colega que é parceira desse laboratório até hoje, chamada Maria Elizabeth, é uma técnica que já está aposentada na Petrobras, responsável pelos procedimentos de segurança de lá. O grupo do Sindicato dos Engenheiros Eletricistas do Estado de São Paulo, né, o nosso colega Manuel Teixeira, e levaram essa preocupação em avaliar esses EPIs, né, para o professor que coordenou academicamente o nosso projeto, o professor Hildo Sauer, que hoje é vice-diretor lá do Instituto de Energia e Ambiente. Eles tinham uma grande preocupação por conta dos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, que seriam a última barreira e esse arco, né, existe todo um processo de análise de riscos antes de você determinar ou fazer a seleção desse EPI para o indivíduo. Eles ensaiavam esses EPIs, era uma obrigatoriedade no momento do Ministério do Trabalho ter o ensaio desses EPIs, a avaliação de desempenho térmico deles, e todos os ensaios eram realizados fora do Brasil, no exterior. E havia uma preocupação em trazer essa avaliação, né, essa tecnologia da avaliação para o Brasil, para viabilizar a certificação desses produtos e levar mais segurança para o trabalhador. Também, né, abrir um espaço para que as empresas, como Petrobras ou como outras concessionárias de energia, usuários do sistema elétrico, pudessem avaliar os seus EPIs num laboratório mais próximo, né? Então eles levaram essa preocupação, né, para a universidade, e dentro do Brasil eles visitaram instalações elétricas que poderiam prover esse arco elétrico para avaliar os EPIs, e dentre elas surgiu então o Instituto de Energia e Ambiente, né, na época ainda era Instituto de Eletrotécnica e Energia, onde nós temos uma fonte com potência suficiente, né? Esses arcos eles são produzidos com uma corrente elevada, são 8.000 amperes, e numa distância de eletrodos de 30 centímetros. Isso gera muita energia, então você tem que ter uma fonte capaz de sustentar esse arco. E dentre os institutos que eles visitaram, o IEE assumiu essa demanda, né, de produzir esse arco, de gerar o sistema padronizado. E naquele momento eu atuava, né, como ainda atuo, em outra área de segurança elétrica, mais voltada a equipamentos médicos, que é a área de equipamentos eletromédicos do Instituto, que também é uma das poucas áreas no Brasil, que a gente atua ali desde 1995. E como minha aproximação com eletrônica, com processamento de dados e automação, eu fui convidado então por esse professor para coordenar esse projeto tecnicamente. Então ele na coordenação acadêmica e eu na coordenação técnica. E aí a gente fez esse convênio com a Petrobras, né? A Petrobras financiou esse projeto. Então a gente já tinha a infraestrutura de potência, que vamos dizer era o grosso do equipamento a ser instalado. E aí nós montamos esse dispositivo padronizado, ele é padronizado por normas internacionais, visitamos laboratórios internacionais para ver como era o processo. E entre 2014 e 2016 a gente montou esse laboratório. Em 2017 a gente já estava com ele certificado pelo Ministério do Trabalho e acreditado pelo CGE Crimetro. Então a gente já estava atuando nacionalmente com o laboratório. Apesar da importância muito grande desse tipo de pesquisa, pelo que você disse, existem poucos no mundo, não é isso, Márcio? Exatamente. Então existem 4 laboratórios só no mundo que fazem esse ensaio padronizado de arco aberto, que a gente chama. No Canadá, na Espanha e na Suíça, sendo que a Suíça é um laboratório de primeira parte, então ele não entra no grupo dos laboratórios independentes. E o nosso laboratório, que é o único no hemisfério sul, que realmente tem essa infraestrutura e essa capacidade de avaliar esses EPIs. Por que tão poucos? Qual a explicação para isso? O primeiro ponto é a infraestrutura de potência, né? Alguns laboratórios, né, nessa área, né, um desses laboratórios internacionais, contam as histórias de que quando começou a operar, derrubava a cidade onde ele estava instalado. Nossa. Por conta de cada arco elétrico que eles promoviam, eles derrubavam a subestação da região deles, né? Porque é um arco com uma corrente muito alta, uma potência muito alta. Então essa infraestrutura de suprir energia é um desafio. O outro desafio é o processamento dos sinais que a gente coleta nesse ensaio. Então, como é uma explosão basicamente, a gente mede o calor gerado por esse fenômeno.
Então ele não é um fenômeno muito regular. Então é um desafio você medir essas energias, né? E transformar elas na informação que vai quantificar o EPI. Uhum. Porque o engenheiro que vai fazer a análise de risco e selecionar esse EPI, ele precisa desse valor quantificado do EPI. Né? Hoje a gente quantifica em termos de caloria por centímetro quadrado. Mas para chegar nisso, existe todo um processamento de informação, existe toda uma eletrônica, uma matemática envolvida também. E isso tudo foi a base do estudo, do desenvolvimento desse projeto. Então ele tem essa complexidade. Por isso ele não é tão disseminado, não existem tantos locais no mundo que têm essa capacidade de atender completamente todos esses requisitos normativos para você trabalhar essa informação. Então a USP entrou, né, colocou, uma equipe grande que fez parte desse projeto, pessoal com muita experiência na área de potência, na área de curto-circuito e também nas áreas de automação, de eletrônica e de processamento de dados, matemática, que está envolvido nesse processo. Por outro lado, existem regulamentações para que a pessoa utilize esse EPI. Vocês dão conta disso tudo? Eu imagino a demanda que existe, que todos os equipamentos, imagino, devam ser regulamentados, e essa é uma informação básica, fundamental. Isso. Como é que vocês fazem isso? Então, existe uma portaria ministerial, né? Existe uma norma regulamentadora para a EPI, que é a NR6. Então elas trabalham em conjunto e aí com isso você define a regulamentação como você está colocando. A portaria, ela tem o processo de certificação, como ele deve ser conduzido para você conseguir o certificado de aprovação, o CA, que todo EPI tem o CA. Né? As vestimentas de proteção térmica, que são materiais têxteis que são ignífugos, ou seja, eles têm uma resposta de proteção contra o calor, elas estão contidas nessa portaria num processo de certificação. Até dezembro de 2023, todos os CAs emitidos para essas vestimentas, eles necessariamente tinham que ser realizados ensaios no Brasil. Então, de fato, era uma demanda muito pesada para esse único laboratório, né? Mas era uma obrigatoriedade de ser realizado no Brasil. Então havia um fluxo, né? O laboratório também tem que conciliar outras atividades da universidade, que incluem pesquisa. Então isso realmente gerava uma sobrecarga muito grande. Mas ele era atendido ali dentro das possibilidades, da medida do possível, do mercado nacional. E basicamente atendia o mercado nacional, né? A partir de 2023 abriu-se esse mercado. Então esses outros laboratórios independentes, no caso Canadá e Espanha, podem ser utilizados também para suprir essa demanda de certificação. Isso é bom porque abre opções, né, como você disse, uma eventual demanda reprimida, porém, em virtude de vários fatores, né, um deles é que boa parte dos tecidos que compõem esses materiais são importados, ele acabou gerando um esvaziamento desse nosso laboratório nesse sentido. Então, muitas vezes, parte-se para um laboratório internacional, porque a matriz da matéria-prima principal, que é o tecido, está lá fora, né? E aí os fabricantes, né, que realizam esses ensaios, eles os fazem lá fora, e aí já vem com essa demanda pronta para cá. Outro ponto ruim é que os nossos fabricantes, né, se ensaiam nos nossos laboratórios nacionais, nem sempre serão aceitos lá fora. Então não é uma via de mão dupla. Então isso, infelizmente, é uma possibilidade que se abriu e que acabou afetando os laboratórios nacionais na área de arco elétrico, em outras áreas correlatas. É uma preocupação, inclusive, de uma das associações que cuida dos EPIs no Brasil, que é a AnimaSeg, é justamente que essa via de mão dupla ela não existe efetivamente. Então a gente abre para a entrada, mas infelizmente não tem uma abertura plena para a saída. E como se resolve isso? Porque eu imagino que o investimento em pesquisa no Brasil já não é tão grande assim. E com uma situação dessas tende até a diminuir, imagino. Sim, de fato o investimento em pesquisa ele veio caindo, né, nos anos, né? Alguns projetos pontuais motivam ainda essa área, algum incentivo pontual de algumas empresas motivam um pouco essa área, mas infelizmente
a gente, como não tem essa via de mão dupla, uma possibilidade seria o quê? Colocar as mesmas condições que nós temos, que os nossos produtores têm que passar para poder exportar, colocar essas condições para quem quer trazer o produto para cá, né? E dar incentivos para que os fabricantes nacionais ensaiem os produtos aqui no Brasil. Isso tem muito a ver com a técnica, o processo, né, que é o que a gente tem estudado nos últimos anos. Então, fortalecer o processo para que ele ganhe incentivo de ser realizado no Brasil, e isso é a própria pesquisa que vai trazer isso para cá, né? Então, realmente, a gente enfrenta esse contraponto aí, essa interposição, essa dicotomia relacionada a você querer avançar, né, e, ao mesmo tempo, abrir para fatores muito comerciais, né? Então, os laboratórios internacionais, né, eles têm um apelo comercial muito mais forte do que nós que somos universidade. Então, eles têm alguns atrativos comerciais que nós não temos como universidade. Então, isso teria que ser balizado lá na regulamentação, né? Tentar trazer de volta essa ideia de possibilitar que os ensaios sejam feitos realmente no Brasil, né? E trazer mais linhas de fomento, mais projetos de pesquisa, né? Porque isso que faz realmente evoluir a nossa indústria. Então, é um caminho tortuoso. A gente tem batalhado em cima disso, tentando levar a parte da pesquisa, de desenvolvimento científico para esse lado. Eu convivi muito com esse lado do ensino universitário, e existem os puristas, aqueles que não querem o lado comercial nesse tipo de trabalho. Você já disse, inclusive, o da Suíça é eminentemente comercial, né? Você convive com isso também? As pessoas, não, nada de investimento de fora e tal. Tem isso também, Martin? Tem. A gente escuta, a gente acaba tendo alguns grupos, né, dentro da própria universidade, dentro do próprio meio universitário ou de institutos de pesquisa, que acham que a gente tem que realmente só captar das linhas de fomento federais, estaduais. Mas a gente teve, por exemplo, no desenvolvimento do projeto, nós tivemos muito apoio de empresas, né, inclusive empresas de fora, que queriam ver esse laboratório montado, porque você precisa de mais laboratórios até para ter discussão no tema, né? Então, eu sou favorável à aproximação das empresas, né? Isso pode ser um fator, inclusive, de motivação dos laboratórios. E o Instituto, né, de Energia e Ambiente, ele tem essa característica, né, de oferecer esses serviços para a comunidade, né, e para o setor produtivo. Então, existem vários laboratórios dentro do Instituto que fornecem essa atividade. Mas existem as cabeças que realmente acham que só deve viver de linha de fomento. Ali dentro do Instituto a gente tem essa diversidade maior, essa cabeça mais aberta, e nós atraímos muitas empresas que investem em projetos diretamente, como foi esse da Petrobras, né? Existem hoje projetos rodando nesse mesmo sentido, né, de desenvolvimento de novos equipamentos de proteção, inclusive por parte da Petrobras, né, que está sempre procurando a gente, empresas que fazem auditorias dos seus EPIs, né, porque quando elas colocam em uso, esse EPI está sujeito a vários tipos de sujidade, de ambientes. Eles querem saber se isso está sendo mantida a proteção, né? Quer dizer, depois que o meu trabalhador lavou várias vezes lá a vestimenta dele, será que ainda protege? Então eles levam para nós, e nós recebemos essas demandas não só do Brasil. Hoje nós recebemos essa demanda aqui da América do Sul, da América Central, tem crescido. Então, a gente tem que aproximar as empresas, é uma forma de crescer, é assim que a gente está sendo conhecido, inclusive mundialmente, né? É o único caminho, eu vejo dessa forma. E quando há oportunidade de captar um fomento, é óbvio que a gente tem que ir atrás também. Mas não adianta você fechar o mundo e achar que vai viver só desse apoio de fomento estadual, vamos dizer assim, né? Do Estado. Eu acho que essa abertura tem que ser maior, isso não pode ser feito dessa forma. Mas as cabeças ainda, algumas estão presas a esse processo. Acho que vai ser difícil mudar isso. Ô, Márcio, e a conscientização do trabalhador? Porque você falou em temperaturas altíssimas, ou seja,
aquele que sofreu um acidente e não estiver bem protegido, ele corre sério risco de morte, se não 100%. Como é que é isso? Então, os acidentes que promovem queimadura, né, eles têm vários impactos no indivíduo durante o processo de recuperação, vamos dizer assim, quando consegue se recuperar. E também existem os impactos pós-traumáticos. Depois que ele passou por aquele acidente, para ele voltar a trabalhar, para ele encarar a família novamente e tal. Então existem vários aspectos ligados a isso. No caso do acidente, se ele não estiver com o EPI apropriado, né, e ocorreu o acidente, o que vai acontecer com certeza? Ele vai se queimar, ele vai ter queimaduras de 2º, 3º grau, ele pode queimar a parte de cabelos, pode ficar cego, o impacto auditivo do arco, ele pode perder a audição, ele pode respirar fumaça, então existe uma série de danos. Na maioria dos casos, né, eu já vi vários depoimentos de pessoas que sofreram um acidente com arco elétrico e não estavam protegidos, né? Ele vai passar por um processo muito doloroso de recuperação, né? Então essas queimaduras, elas provocam inflamações generalizadas, provocam septicemia, porque você perde a pele, que é a sua maior proteção, né, ao ambiente. É um processo muito doloroso e a grande maioria que não estava protegida, realmente morre. Isso é um fato. Os que sobrevivem têm um longo processo de recuperação, né, com vários procedimentos de cirurgia plástica, muitos acabam sofrendo uma inflamação do nível tão alto que sofrem amputação. Então é um processo muito triste para essa pessoa e para a família e para a empresa, para os amigos, né? Então depois ainda existe esse pós-acidente que é muito complicado. O que nós fazemos em termos de conscientização na universidade é trazer os colegas para ver ensaios, ver as práticas, que não basta só você ter o EPI, você tem que usar ele corretamente. Então você tem mais esse detalhe. Então nós mostramos aqueles que funcionam, que protegem, a forma adequada de vestir e também quando você não veste corretamente, quando você negligencia o fato de usar uma peça de vestuário que não é adequada para o calor, né? Como você bem lembrou, são temperaturas aí acima de 20, na faixa de 20.000 graus, né, que pode chegar um arco elétrico. E também nós promovemos alguns eventos, né? Alguns eventos de demonstração, onde nós atraímos as empresas para mostrar, aproveitamos para as empresas mostrarem seu produto e trazemos o pessoal do setor elétrico para ver os perigos do arco elétrico. E um evento, esse ano, a gente tem um evento muito importante que ocorre a cada 2 anos no Brasil, que é o ESW Brasil, Electrical Safe Work Brasil. Então, nesse evento nós conseguimos atrair um grande grupo de colegas de todo o setor, né, do setor elétrico, mas também de petróleo e gás, o pessoal da mineração participa bastante, e eles mostram os casos deles, né, de como eles contornam, de como eles convivem e como eles solucionam com engenharia esses problemas relacionados a acidentes. E a maior temática desses eventos tem sido, nos últimos anos, os acidentes com arco elétrico. Então, a gente tenta cooperar dessa forma, oferecendo laboratório para auditoria das empresas, para avaliação dos seus EPIs, para conscientização dos seus trabalhadores, e promovemos aí eventos de demonstração e o grande evento que ocorre a cada 2 anos, que é o ESW Brasil. O número de trabalhadores envolvidos nessa prática, você tem ideia de quanto chega? Isso depende de cada empresa, né? Tem concessionárias que têm 8.000 trabalhadores. Nossa, tem concessionárias que têm mais de 60.000 trabalhadores. Nossa. No norte, por exemplo, do Brasil. Muita gente. Muita gente. E muitos... aí existe um problema da terceirização, que hoje é um problema enfrentado em todo o setor elétrico. Então você tem uma dificuldade de capacitação real desse cara que vai trabalhar com os perigos da eletricidade. Existe um grande trabalho da Abracopel nesse sentido, que é parceira do IEE, no caso, inclusive no ESW, né? A Abracopel, que é uma associação importante nesse sentido. Então são muitos eletricistas que estão sujeitos aos perigos de choque e arco elétrico hoje, que é um fator que vem... A preocupação com isso vem crescendo.
muito por conta desse resultado, né, o acidentado realmente sofre muito. É muito triste você ver um colega que foi acometido num acidente de arco elétrico. Vocês mostram isso claramente nessas Exato, reuniões. exato. Nesses eventos e nessas demonstrações a gente exibe isso, inclusive ao vivo, que é uma modalidade nova, né, que a gente tem adotado, é deixar a pessoa próxima ali do evento do arco elétrico para ela sentir, ouvir o barulho, ver a fumaça, ver todo aquele efeito, e sentir realmente o perigo que ela deve se proteger. E muitos são gestores da área de segurança elétrica, né, que a gente também leva essa conscientização, porque às vezes você vê um filminho ali no YouTube, tá, mas você vê de perto, é mais impactante e mexe realmente com todos os profissionais. Aliás, você tem alguns filmes aí, né? A gente podia mostrar aqui na entrevista? Podemos ver aqui um vídeo que é uma demonstração de um acidente elétrico num painel. É uma energia elevada, né? Ali nesse acidente nós estamos falando em algo perto de 15 calorias por centímetro quadrado, que já é uma energia bem alta, capaz de queimar muito a pele. O limiar de queimadura da pele estudado até hoje, né, é de 1,2 calorias por centímetro quadrado. Então 15 calorias é algo, né, mais do que 10 vezes acima desse limiar de suportabilidade da nossa pele. Então nesse vídeo a gente pode ver um pouco desse efeito. Existe uma vestimenta colocada nesse manequim de ensaio que a gente utiliza, mas os efeitos que a gente mostra nesse processo, né, são justamente de uma vestimenta que não conseguiu oferecer proteção. Porque tem isso também, né? Tem a vestimenta mal feita, não testada, tem isso também. Exato. Né? Hoje a gente tem um grande problema nesse processo de avaliação de vestimentas, é que o tecido, que é a base da vestimenta, né, ele é caracterizado nesse nosso laboratório, né, assim como nos outros laboratórios, e é um processo complexo, como eu disse anteriormente. Ele tem como base 7 arcos, e você faz ali um conjunto de dados e um processo matemático. E existe uma variabilidade. Essa variabilidade que acreditava-se alguns anos atrás, aí, uns 10 anos atrás, não era tão grande. Hoje a gente está vendo que existe uma variabilidade, né, do processo de avaliação e dos próprios materiais. E infelizmente há uma tendência, aí existe uma questão de mercado. Esse material ele tem um preço agregado alto, né? Então ele é um mercado muito interessante. Nós estamos falando aí um mercado de algumas empresas com mais de 20 mil eletricistas. Eles caracterizam esse tecido e escolhem, dentro dos ensaios que eles fazem, eles escolhem o valor mais alto, mais favorável. E aí vem esse problema. E aí você monta essa vestimenta com esse valor mais alto. É quando você parte para avaliar o produto final, algumas vezes nós estamos percebendo falha nos produtos finais, né? Só que muitas vezes a gente pode não detectar essa falha. Como ela é baseada em ensaios únicos, isso pode passar. Sim, porque o ensaio é uma amostra, é uma foto de um momento e de uma amostra. Então isso é uma preocupação que nós estamos tendo hoje e estamos discutindo isso, inclusive internacionalmente. Quer dizer, como cercar melhor esse cenário para que essas empresas não façam essa pesca de um valor mais alto e caracterize pelo mais alto para vender e possam estar colocando em risco alguém na ponta. Então isso é uma preocupação da atualidade. Muito sério. Márcio Bottaro, muito obrigado por nos atender, por dar essas explicações tão interessantes, esse vídeo que você mostrou, para que as pessoas possam também entender os riscos, né, que estão expostas, e tomara que a pesquisa ganhe uma filosofia de Estado no Brasil, né? Independa de qualquer coisa. Falo isso porque vivi na pele essa dificuldade do investimento. A pesquisa faz um país evoluir em todas as áreas e não é diferente nessa sua área. Muito obrigado, viu, Márcio? Eu agradeço mais uma vez, é um grande prazer estar aqui, agradecendo aqui a CrossFox pelo convite, né, e convidando a todos que participem do nosso ESW Brasil. E lá é uma oportunidade de conscientização e de trazer as pessoas para motivar e incentivar, ver que a pesquisa realmente colocou a gente num outro patamar hoje nessa área e a gente precisa continuar avançando. Esse vídeo que a gente mostrou, tem outros, né? Onde que a gente pode encontrar isso? Existem várias
vários podcasts, vários webinários que a gente vem realizando na internet. Então, se você buscar por Instituto de Energia e Ambiente, ou até pelo meu nome, Arco Elétrico, o pessoal vai ver muita informação disso nos canais do Instituto, nos canais da Bracopel e nos canais de empresas que apoiam essa iniciativa de pesquisa nossa. Tá? Bacana. Muito obrigado, Márcio. Um abraço. Um abraço. Márcio Bottaro, convidado muito especial no nosso Conexão CrossFox, fica por aqui. Um abraço.